Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Fazia quase 2 anos que estávamos casados, de papel passado e tudo. E foi bem nessa época que eu comecei a pensar em termos o nosso primeiro filho. Eu queria muito. Ser mãe era um sonho que eu tinha. Só que desde a primeira vez que eu toquei no assunto, senti que meu marido não se agradou muito. Filho agora, Tânia? Filho agora só vai atrapalhar a nossa vida. Nossa, pensei que você também quisesse. Querer eu quero, mas não agora, né? Quem sabe daqui uns 5, 10 anos. Sinceramente, fiquei surpresa, principalmente porque deu pra sentir que ele não estava brincando, estava falando sério. Não só surpresa, como frustrada também. Nos tempos de namoro e noivado, a gente já tinha conversado várias vezes sobre filhos, mas ele nunca tinha demonstrado que não fosse a favor. Aliás, verdade seja dita, naqueles últimos tempos, ele andava me surpreendendo em muitas outras coisas. E quer saber? Surpreendendo negativamente. Eu não sei explicar direito, mas sabe aquela falta de interesse, de comprometimento? Às vezes parecia até que eu estava me doando muito ao nosso relacionamento, muito mais do que ele. Ele parecia que não se esforçava muito. Eu contribuía com dinheiro, por exemplo, muito mais para as despesas da casa do que ele. Quer dizer, ele já era meio relapso antes do casamento, mas nem tanto. Parecia que agora tinha se acomodado, dado uma relaxada. Só que eu juro, isso não me preocupava. Pensava que fosse até uma coisa bem natural em se tratando de homens. Inclusive conversei com a minha irmã sobre isso, até porque ela tinha mais experiência, era casada há quase 10 anos, e ela me falou: Tânia, vai se acostumando, viu? Homem é tudo assim. Depois que eles têm certeza que conquistaram a gente, aí eles se atiram nas cordas. Mas fica tranquila, viu? Eu me acostumei. Você também vai se acostumar. O problema foi que ao cabo daqueles 2 anos de casamento, eu comecei a sentir uma mudança um pouco maior do jeito do Rafael. Ele, por exemplo, começou a me deixar muito sozinho em casa. Principalmente quando começava a chegar o final de semana. Tinha o futebol às quintas, tinha chopp com os amigos na sexta-feira. Ele saía para lavar o carro no lavacar do posto aos sábados e ficava praticamente a tarde toda fora. Era assim que ele fazia. Nem lembro exatamente a partir de quando isso começou, mas esse foi o seu comportamento assim, de uma altura para diante, e isso começou a me tirar do sério. Inclusive comecei a pedir que ele mudasse. Mas tudo que eu falava entrava por um ouvido e saía pelo outro. Olha, chegou num ponto que a gente mais brigava do que ficava numa boa. E vamos convir, né? Não é para viver assim que a gente casa. Eu o amava. Ele sempre foi o homem da minha vida. Só que se ele não mudasse, eu sinceramente não sei onde que nosso casamento ia parar. Um dia depois de mais um desentendimento, eu cheguei a falar: Nossa, Rafael, você parece que não tá aí com nada, hein? Não tem uma responsabilidade, aliás. Deve ser por isso que você não quer ter filho, né? A maioria das nossas brigas era porque ele me deixava sozinho em casa e se omitia de muita coisa. Para se ter uma ideia, às vezes íamos lá na casa da minha irmã e eu pensava que ele fosse ficar lá comigo, mas não. Ele só me levava. Parava ali na frente do portão, me despachava, dizia que quando fosse buscá-la era para ligar. Olha, a nossa parceria se tornou zero. E, sinceramente,
não dava para acreditar que o nosso relacionamento tivesse chegado naquele ponto. E tudo piorou quando um dia a cunhada da minha irmã contou que ela viu o Rafael tomando cerveja numa turminha e ouvindo música no estacionamento de um posto de gasolina. E a minha irmã, claro, veio me contar, né? Bom, até aí tudo bem. O problema foi que ela ainda acrescentou: olha, a Karina falou que estava cheio de mulher lá com eles, viu? Tinha até umas meninas dançando funk de shortinho em cima do capô dos carros lá. Não quero te assustar, mas... olha, eu fiquei por conta com aquilo. Senti aquele gelo, assim, na boca do estômago. Era bem no posto onde funcionava um lavacar que ele costumava ir para dar uma ducha no carro. Não preciso nem dizer que a gente quebrou o pau nesse dia. E nem era para menos, né? E olha, durante a discussão, ele me disse uma coisa que me deixou muito magoado. Olha, não sei onde que eu estava com a cabeça quando me casei com você, viu? Meu Deus do céu, por que eu fui me trancar dessa gaiola? Olha, eu fiquei tão passada quando ele falou aquilo que retruquei. Bom, se você acha que é assim, Rafael, é simples de resolver, né? É só a gente se separar. Pois olha, se você continuar me perturbando minha cabeça, é bem isso que vai acontecer, viu? Olha, a cada dia que passava, tudo ficava pior. As brigas foram escalando. Ele passou a chegar tarde em casa todos os dias e não só final de semana. E sempre que eu cobrava, falava a mesma coisa. Prefiro ficar na rua a voltar para dentro de casa e escutar você que me atazanando a cabeça, viu? Tá louco? Quem é que aguenta isso? Em resumo, chego num ponto que eu cansei. Gostava dele. Sempre gostei. Casei por amor. Não queria jamais que o nosso casamento chegasse ao fim. Só que eu já tinha sido paciente demais. Puxa vida, num casamento, os dois têm que colaborar. Só um colabora, o outro só reclama. Eu já tinha dado toda a chance do mundo para que ele mudasse. Voltasse a ser aquele Rafael lá do começo. Mas pelo jeito, ele não estava fazendo questão nenhuma de mudar. O apartamento em que a gente morava era uma herança do meu pai. Tudo bem que o Rafael tinha comprado muitas coisas para casa. Mobília, sabe, coisa de quarto, de cozinha. Fez até uma reforma. E quando começamos a falar de separação, parece que a maior preocupação dele era essa. Tanto que a primeira coisa que ele falou foi aquilo: olha, já que é você que está querendo se separar, o certo é a gente dividir tudo, né? Olha, sinceramente, eu não imaginei que ele estivesse falando até do apartamento. Afinal de contas, era uma herança que eu tinha ganhado do meu pai. Mas sim, ele estava falando de tudo, inclusive do apartamento. Eu ainda tentei me acertar com ele, não por causa de bens materiais, mas porque eu amava, não queria separação. Mas depois, foi ele que não quis mais. Chegou a dizer: quer saber? Até que esse casamento foi longe demais. Eu não imaginava que você fosse se tornar essa pessoa chata, insuportável. Até isso ele me falou. Desse jeito. Imagine como que eu me senti. Parecia até que a culpada de tudo era eu. Ele era incapaz de enxergar os próprios defeitos. E também não conseguia entender que se eu tinha, como ele falou, me tornado uma mulher chata, que ficava pegando no pé, era porque o comportamento dele tinha me levado a isso. Se ele não tivesse mudado tanto,
Eu tenho certeza que não teria me tornado tão insuportável. Ele queria vender o apartamento para dividir o dinheiro. Diz que eu poderia ficar com os móveis, mas que a metade do apartamento ele queria. Olha, eu fiquei com tanta pena de me desfazer desse apartamento que meu pai tinha me deixado. Por isso procurei o banco e fiz um empréstimo da parte que lhe cabia, usando o próprio imóvel como garantia, e transferi o dinheiro para a conta dele. Fomos até o cartório, assinamos todos os papéis, e ele então ficou livre de mim do jeito que ele tanto queria. Foram essas palavras que ele usou para se despedir de mim. Quando a gente começou a falar seriamente de separação, um dia ele me olhou e falou essa frase. Não vou esquecer nunca. Não vejo a hora de sair dessa prisão. Olha como a gente se engana com as pessoas. Eu fiquei tão mal, tão amargurada. Sabe quando o ânimo todo foge, você fica sem vontade de nada. Apesar da minha decepção, eu não podia negar a mim mesmo que continuava gostando dele. Não queria que nada daquilo tivesse acontecido, juro por Deus. Tudo aconteceu porque ele não quis mudar nem um pouquinho. Continuei morando no mesmo lugar, pagando o empréstimo, até porque fiz questão de ficar com o apartamento. Ele foi viver sua vida de solteiro, como ele tanto queria. Agora, sabe o que foi pior? Depois que nos separamos, em vez de tratar de cuidar da minha vida, eu passei a acompanhar a vida dele pelas redes sociais. E quando não era eu que acompanhava, sempre tinha alguém para vir comentar comigo alguma coisa. Eu via, por exemplo, postagens que ele fazia na praia, ou então se divertindo com os amigos, em balada, tem balada, tomando bebidas caras, fazendo churrasco, sei lá onde. Inclusive, vi que tinha trocado de carro. Pelo jeito, estava vivendo a vida que tinha pedido a Deus, se divertindo como nunca tinha se divertido. Claro, estava livre da prisão, né? Porque era assim que ele considerava o nosso casamento. Veja se alguém se casa com alguém para dizer que vive numa prisão. Meu Deus, você casa com uma pessoa porque gosta da companhia da pessoa. Mas era assim que ele falava. Que eu tinha me tornado uma chata, que só pegava no pé dele e que não via a hora de se livrar daquela prisão. Bom, agora estava livre. É difícil quando a gente se separa da pessoa e percebe que ela seguiu com a sua vida, enquanto a gente meio que parou no tempo. Enquanto eu vivia aquele luto da nossa separação, ele se divertia. Um dia lembro que foi almoçar na casa da minha irmã e depois a gente ali conversando, ela me falou: pode fazer uma pergunta? Você por acaso acompanha as coisas que o Rafael anda postando? Tentei não dar muito na vista, né? Às vezes eu até dou uma olhadinha. Por quê? Porque, sei lá, que a impressão que dá é que ele ganhou na loteria. Parece que toda semana tem festa, churrasco. Pelo jeito deve estar torrando aquela grana que ele pegou de você. Não falei nada. Mas é claro que era isso que ele devia estar fazendo. Até de carro tinha trocado. Não vou mentir. Me deu um aperto no peito. Uma vontade tão grande de chorar. Mas eu tinha prometido a mim mesma que não ia ficar choramingando por causa disso.
Até porque sabia que não valia a pena. O que mais me magoava, me machucava, era pensar que ele pudesse estar se divertindo com outras mulheres. Vai saber, né? Até porque, pelo jeito, depois que se livrou de mim, acho que ele não queria se prender a mais ninguém. De modo que se saísse com alguma mulher, não devia ser só com uma, não. Mas eu juro, apesar de tudo, nunca roguei uma praga. Nunca desejei o mal. Mas era visto que, vivendo daquele modo, uma hora ou outra, aquele dinheiro que eu tinha dado para ele do apartamento ia acabar. Depois de 11 meses, como eu ainda continuava acompanhando o perfil dele, comecei a notar que ele diminuiu bastante aquelas postagens. Às vezes, ao contrário lá do começo, ele ficava até 2 semanas sem postar nada. Eu sei, ninguém precisa me dizer que era uma atitude ridícula, até masoquista da minha parte, ficar seguindo seu perfil, mesmo já fazendo quase 1 ano que a gente estava separado. O fato é que eu não consegui me conter. Quando via, estava lá, pesquisando. Na verdade, eu sabia que ainda ia demorar para esquecê-lo. Um dia, encontrei minha irmã e ela inclusive me comentou, né, que tinha notado também o sumiço dele da rede social. A gente conversou durante algum tempo, até que na semana seguinte eu acabei encontrando a irmã dele, minha ex-cunhada, por acaso. Fomos tomar um café na panificadora e começamos a conversar, inclusive sobre o Rafael. E eu acabei dizendo umas coisas que, sei lá, talvez nem devesse, porque deu a entender que qualquer pessoa que me ouvisse falando, né, saberia que eu ainda gostava dele. Juro, não falei nada com segunda intenção. Até porque conversamos sobre outras coisas também. Só que, adivinha, no final, ela foi contar tudo para ele sobre o que tínhamos conversado. E eu digo isso, tenho essa certeza, porque adivinha quem me procurou dali a alguns dias? Ninguém menos do que o Rafael. Era um domingo. Eu estava me arrumando para ir almoçar na casa da minha irmã. Distraída, né? Até porque não acontecia nada diferente na minha vida. Me arrumando ali, arrumando o cabelo, coisa e tal. Quando de repente o porteiro avisou pelo interfone que ele estava na portaria querendo subir. Sabe quando o coração dispara? Olha, chegou até a me dar uma falta de ar. Desde que tínhamos nos separado, que ele nunca tinha me procurado. Na hora, nem me lembrei daquela conversa que eu havia tido com a irmã dele. Não me ocorreu que era ela que tinha comentado com ele e por isso ele estava ali. Fiquei na dúvida se o deixava entrar ou não. No fim, no impulso, acabei liberando a sua entrada. Quando escutei o barulho da campainha, meu corpo todo estremeceu. Incrível o poder que esse homem ainda tinha sobre mim, apesar do tempo e de tudo que já tinha acontecido. Quando eu recebi a porta, ele ficou olhando para mim, aí perguntou como eu estava, se podia entrar. Falou que precisava conversar comigo. Falei que estava de saída, que tinha combinado de ir almoçar na casa da minha irmã. Mas ainda assim acabei lhe abrindo passagem. Ele entrou, ficou olhando para os lados como se estivesse lembrando do tempo em que morava ali.
Então, perguntei o que é que ele queria comigo. Então, Tânia, na verdade, olha, eu não sou muito bom para falar esse tipo de coisa, mas sobre nós. Conversei com a Vivi. Ela me contou que vocês se encontraram esses dias. Você falou para ela que tá sozinha desde que a gente se separou. Olha, eu tentei interrompê-lo, mas ele continuou. Tânia, escuta. Se você quer saber, eu também não te esqueci. Também penso muito em você. Quer saber, eu fui muito tonto. Cometi a maior burrada da minha vida. Sabe aquela coisa de me separar? Eu, sei lá. Sabe aquela coisa de você feliz e não sabe? Você sempre foi a mulher certa para mim. Sabe, apesar de tudo, eu jamais imaginei que fosse ouvir aquelas palavras dele. Não sei, me sentia até meio desarmado, porque quando você não espera, você não sabe como reagir. E pelo fato de ainda gostar dele, de qualquer modo ele veio com aquela conversinha de arrependimento, de que ainda gostava de mim, de que a gente devia fazer mais uma tentativa. Inclusive perguntou se eu ainda pensava em ter filhos. Depois veio para o meu lado e naquelas alturas eu já tinha baixado a guarda. Estava até meio fora do ar. Resultado, a gente acabou se beijando, um beijo foi puxando o outro. No fim, acabamos parando no quarto. Nem fui à casa da minha irmã. Ele queria voltar. Retomar o nosso casamento de onde a gente tinha parado. Mas eu não dei resposta nenhuma, assim, pelo menos na hora, assim, definitiva, porque não queria resolver nada no calor do momento. Pedi um momento para pensar. Falei que depois a gente conversaria. Agora não posso esconder que meu coração se encheu de alegria. Porque ele parecia estar sendo sincero. Aliás, parecia que tinha voltado a ser aquele Rafael de antes. Só que apesar de querer dar aquela chance para nós dois, resolvi pedir conselhos à minha irmã. E quando lhe contei o que tinha acontecido, que ele tinha ido lá, conversado comigo, falado que queria mais uma chance, a minha irmã, sabe, ela teve uma reação até meio intempestiva, assim, porque ela ficou doida da vida comigo. Meu Deus do céu, Tânia, mas será que você é tão tonta assim? Você não seja nem louca de cair na conversa desse cara. Se eu for apostar que ele gastou todo aquele dinheiro, quem sabe esteja até cheio de dívida, por isso foi correndo atrás de você, sua tonta. Será, Valério? Como será, minha irmã, pelo amor de Deus? Você não vai ser idiota a esse ponto. Mas ele me pareceu estar sendo tão sincero. E você acreditou? Minha irmã, não seja idiota. O que você quer? Cair de cara no chão de novo? Dar o resto que sobrou para ele? Se ele te amasse, não teria feito o que fez. Por que só voltou depois que torrou todo aquele dinheiro? Olha, eu tinha ido conversar com a minha irmã em busca de uma palavra amiga, de um incentivo, mas o que escutei foi só esse tipo de coisa. Ela falou que não ia me deixar fazer aquela burrada. Que se fosse necessário, me internaria no hospício. Porque o hospício é que era lugar de gente doida. Olha, eu fiquei tão triste, porque estava tão feliz.
O fato é que, apesar de ela ter ficado contra, não só ela, mas todo mundo, voltei a me relacionar com o Rafael. O que eu posso fazer se ainda sou apaixonada por ele? Apesar dos seus erros, ele se mostrou arrependido e tem uma hora que você precisa dar um crédito de confiança para a pessoa, porque quem garante que ele está mentindo para mim, que ele só voltou porque acabou o dinheiro? Eu sinto que ele está sendo sincero. Sei lá, acho que todo mundo tem o direito de errar e se arrepender. Ele errou, mas pediu perdão e por amá-lo, a despeito de tudo que a minha irmã me falou, decidi lhe dar essa chance. Ele confessou que realmente gastou todo o dinheiro, que também está com algumas dívidas, mas jurou, pela alma da mãe, que não foi por isso que pediu para voltar. Me garantiu que pediu para voltar porque me ama. E reconheceu que errou muito e agora quer uma segunda chance. Posso estar sendo otário, como diz a minha irmã, mas por amor resolvi lhe dar um voto de confiança. De todo modo, ele não voltou a morar comigo ainda. Achei melhor recomeçarmos devagar, como se fosse um namoro, até para testar se as coisas entre nós vão dar certo ou não. Só que ele quer voltar de vez. Não quer ser apenas um simples namorado. Quer voltar a ocupar o lugar que ele tinha na minha vida, na minha casa, na minha cama. E quer saber, eu também quero muito. Mas até por conta de todas aquelas coisas que despejaram no meu ouvido, principalmente minha irmã, também morro de medo de acabar não dando certo, da história acabar se repetindo. Porque uma coisa eu digo, apesar de toda a confiança que eu tenho, de toda a fé que eu estou colocando nisso, se eu cair de cara do chão de novo, não sei se vou ter forças para me reerguer. Não sei. Eu sinceramente não sei o que vai ser de mim.